Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nós estamos aí falando sobre as bem-aventuranças, né? Lá no nosso canal no YouTube, que é o canal Bom Dia Vida, PR Luiz A.R. Silva, no YouTube, você vai encontrar a parte 1 e a parte 2. Essa parte agora é a terceira parte. Nós vamos estar sempre colocando as terças e as sextas-feiras as partes do estudo bíblico para você estar acompanhando. Amém? Então você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ative as notificações para receber assim que nós colocarmos o estudo, porque esse estudo nós não estamos disponibilizando na nossa rede de transmissão no WhatsApp, nem colocando no nosso canal no Facebook, nem na nossa comunidade no Facebook, nem no Instagram, só no canal do YouTube. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que maravilha, né? Limpos de coração. Surge uma pergunta, não surge? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas espera aí, como limpos de coração se o nosso coração é sujo? Como nós podemos ter um coração limpo se o próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 19, disse que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Como? Olha, se nós formos olhar por isso, nós já estamos fora dessa bem-aventurança. Mas será que Deus ele quer que eu e você fiquemos fora dessa bem-aventurança? Será isso? O que seria então limpos de coração? Já em Provérbios, capítulo de número 23, versículo 26, Deus diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração. Você já não parou para pensar por que Deus, sendo tão santo como é, pede ao seu filho, a você e a mim, que nós demos a ele a parte mais podre do nosso ser, a parte mais contaminada do nosso ser, que é o nosso coração, que é o nosso eu mesmo. Porque o que é o coração? O coração não é esse músculo que você tem aqui no seu lado esquerdo, em muitas poucas pessoas do lado direito, que fica bombeando o teu sangue em todo o teu corpo. Não, porque se fosse esse coração, Deus simplesmente, ao fazer um transplante de uma pessoa boa para uma pessoa má de coração, vamos supor uma pessoa muito ruim, está morrendo e precisa de um transplante de coração. Uma pessoa muito boa morre. E aquele coração da pessoa muito boa é transplantado nessa pessoa muito ruim. Se fosse esse coração que bombeia, quando essa pessoa acordasse do seu transplante, ela seria boa, não seria mais má. Mas não é esse coração que Deus fala. Que coração é então? Quando ele fala, dai-me, filho meu, o teu coração, qual coração ele está falando? Está falando de você, está falando de mim, está falando de nós. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele fala, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas, não a entrada, as saídas para a vida. Olha que interessante. Guarde o teu coração, porque é dele que tem as saídas para a vida. Não as entradas para a vida, mas a saída. Então Deus, aquilo que Jesus está falando lá em Mateus capítulo 15, ele fala, do coração procede, é do coração que sai, porque naquela passagem, Jesus está explicando sobre o acontecimento. As pessoas estavam implicando porque as pessoas comiam sem lavar as mãos, os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, ingeriam. Jesus está dizendo, olha, o importante não é o que entra, porque o que entra pela boca ele sai também, mas é o que sai do coração, porque o coração do homem está cheio de coisa ruim. E quando o provérbio fala de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque ele procede a saída para a vida. Por quê? Porque do coração sai vida ou sai morte. Surge então uma pergunta: quem são os limpos de coração? Eu ainda não entendi quem são os limpos, pastor. São aqueles que foram libertos do poder do pecado, mediante a graça de Deus, que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Não é que aqueles que
forem salvos pela graça, que aceitaram a graça, o favor imerecido de Deus, não pecam mais, não têm mais os seus corações carregados de coisa ruim. Não é isso, de pensamentos maus, não é isso. Mas eles se esforçam, eles não se deixam levar mais pelas suas emoções, não se deixam ou lutam para não serem deixados levar pelas suas emoções. Não viajam mais nos seus sentimentos, mas procuram poldar tudo em cima da palavra de Deus, naquilo que Deus colocou na sua palavra. Esses são os limpos de coração. Eles lutam para ser parecidos com Deus e agradar a Deus com o modo de vida que a Bíblia estabelece para eles. Os limpos procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem: amor à justiça e ódio ao mal. Sabia que essa atitude de Deus está escrito lá em Hebreus 1:9. Deus ama a justiça, mas odeia a iniquidade, odeia a maldade. Odeia o pensamento maldoso. Ele ama a justiça. Qual justiça que ele ama? A justiça dele. Mas odeia a iniquidade. O coração dos limpos, que é a mente, a sua vontade, as suas emoções, deve estar em harmonia com o coração de Deus. Sabia disso? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Olha que coisa interessante. O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Glória a Deus. Os limpos de coração, eles lutam e batalham para ser parecidos com Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. Significa ser seu filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Só os limpos de coração terão isso. Só os limpos de coração viverão assim. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei teu Deus, e ele será meu filho. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Os limpos de coração são aqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo e lutam, e labutam e pelejam dia a dia para terem atitudes que agradem a Deus e que os tornem parecidos filhos de Deus, que são misericordiosos, sabe? Que procuram ter um coração longe da maldade, da iniquidade, e praticam a justiça de Deus. Esses herdarão o reino. Esses serão filhos de Deus. Mas ele continua dizendo, em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Viu? Bem-aventurados pacificadores. Esses pacificadores não são aqueles que ganham os prêmios Nobel da paz. Não. Os pacificadores quem são? Esses são aqueles que se reconciliaram com Deus. Como? Através de Cristo. E quando se reconciliaram com Deus, tiveram paz. Eles têm paz com Deus mediante a cruz. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1, ao que Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz, a paz que nós temos com Deus, ela vem através de quem? Através da justificação conseguida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando eu reconheço Cristo na minha vida, o sacrifício dele sobre mim, eu sou justificado pela fé. E eu tenho paz com Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, do 14 ao 16. Pois ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Havia um muro de inimizade entre nós e Deus. E quem derrubou esse muro foi Cristo, através da cruz do Calvário, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo mandamento, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O objetivo de Cristo era aniquilar os dois, aniquilar a separação e tornar os dois um só,
por meio da cruz e da fé no ato dele. Então, quando eu creio, nós somos reconciliados. Não há mais separação, não há nada que nos afaste, porque nós somos reconciliados. Agora veja bem, agora eles se esforçam mediante seu testemunho e a sua vida para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. É isso que nós, que fomos reconciliados com Deus, pela cruz de Cristo, nos esforçamos agora para fazer, somos os pacificadores de Deus. Nós nos esforçamos para levar outras pessoas, inclusive os nossos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos atacam, a levá-los a encontrar com Deus através de Cristo e receberem também a paz. Por isso somos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque embora Deus permita muita coisa, Ele não quer a guerra, Ele quer a paz. Foi isso que Ele falou lá em Jeremias 29, 11. Eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito e são pensamentos de paz e não de guerra. De paz e não de guerra. Sabe, quando nós somos reconciliados com Deus e entendemos isso através do sangue e o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos estar no meio de uma batalha, nós temos paz, porque a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Agora olha que interessante, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha o que ele está dizendo, mandando a gente fazer: siga a paz com todos. Eu preciso seguir a paz com todos. Sabe, eu não posso agora sair brigando. Eu tinha que brigar antes de conhecer a Deus e ser justificado por Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue, crer e receber nisso, eu era brigão. Depois que eu reconheço, eu não posso mais sair por aí brigando. Não pode fazer mais parte do meu caráter. Eu tenho que ter o meu caráter transformado. Eu não posso sair brigando, porque eu não sou mais brigador, eu sou pacificador. Olha o que ele diz em Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, no que depender de você, tenha paz. Significa quando um não quer, dois não brigam. Sabe, você não pode brigar, você tem que fugir. Deus nos ensinou, Jesus, dê a outra face, ande mais uma milha. Fuja da briga. Ah, mas eu não posso deixar isso passar, meu sangue ferve, eu sou sanguíneo e colérico. Eu também sou, eu sei que é difícil, mas é isso que a Bíblia está dizendo quando ele fala: bem-aventurados os pacificadores, são aqueles que semeiam a paz, aonde em todo lugar que vai, em toda situação que está, que no que depende dele ele não briga, sabe? E então só brigam dois, se os dois quiserem, se um não quiser, não tem briga. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está nos ensinando. E ele continua dizendo aqui, aleluia, no versículo 10, Mateus 5, 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Olha só. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Que justiça? A sua? Não. A minha? Não, porque a nossa justiça, eu já falei, é trapo de imundícia, não serve para nada. Mas aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Deus. Os que são perseguidos, perseguição faz parte do mundo do cristão, do Filho de Deus. Jesus foi perseguido, amado, em todo o tempo na sua vida. Desde quando nasceu, tentaram matá-lo, tentaram desviá-lo do seu caminho, tentaram tirá-lo do seu propósito. Houve calúnia, houve acusação, houve tantas coisas, mas em momento algum ele mesmo se defendeu. Mesmo quando ele podia, diante de Herodes, falar alguma coisa, ele ficou quieto, e a resposta que ele deu foi: você não teria poder se do alto não lhe fosse dado. Quando foram prender Jesus e Pedro arrancou a orelha do soldado, Jesus falou: você acha que se eu clamasse ao meu pai, o meu pai não enviaria aqui legiões de anjos para me defender? Bem-aventurado os que sofrem perseguição, meu amado. Se você é cristão de verdade, você vai sofrer perseguição e você tem que estar feliz por isso. Os primeiros cristãos ficavam felizes por morrerem na arena, ficavam felizes por serem perseguidos, ficavam felizes por passar por aflições, por tribulações.
É por isso, amado, que Tiago escreve: dá-se por feliz, muito feliz por passar por muitas provações. Só que nós temos aprendido de um tempo para cá que nós não podemos ter essas aflições, nós não podemos ser perseguidos, nós não podemos ser injustiçados. Aonde está escrito isso? A Bíblia diz que felizes são aqueles que sofrem injustiças, que são perseguidos por causa da justiça de Deus e do seu reino. Glória a Deus, aleluia. Eles são felizes porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus continua dizendo, falando da constituição do reino dos céus, do reino de Deus. Ele vai dizer no versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aleluia, bem-aventurado. Ele vai falando: 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ah, meu amado, eles foram perseguidos. Ele diz claramente: bem-aventurado, felizes são vocês quando vos injuriarem, quando mentirem contra vocês, quando vos caluniarem, sabe? Quando levantarem falso testemunho, sejam felizes. Vocês vão ser felizes, sabe por quê? Porque vão perseguir vocês, porque perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Mas sejam felizes por isso, se alegrem por isso. Glória a Deus, fiquem felizes por isso, porque grande será o vosso galardão na terra, não no céu. Mas nós vivemos uma época em que nós fugimos disso. Quando alguém se levanta contra nós, nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Quando alguém se levanta contra nós, nós queremos advogar a nossa causa, quando na verdade nós temos que colocar a nossa causa na mão dele. De quem? Do Senhor dos senhores, dos reis, do Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós. Nós devíamos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor quando estão mentindo. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes quando falam é verdade aquilo que estão falando. E por ser verdade a gente quer se defender. Sabe, eu sei o que é ser caluniado. Uma vez, lá em Baipendi, comecei na minha caminhada, tinha uma senhora que a gente cuidava dela da igreja, a membra mais antiga, mais idosa. Morava na roça, mas de tempo em tempo ela vinha na cidade, a gente levava ceia para ela, ia na casa dela, orava com ela, fazia culto com ela, cuidava dela espiritualmente. E um dia, ela disse para alguém que tinha me visto subindo a rua da rodoviária com uma outra mulher. E por coincidência, nesse dia, que era no sábado que ela me viu, eu estava em Niterói, cuidando da minha mãe, cuidando dos afazeres da minha mãe, algumas coisas que eu tinha que cuidar da minha mãe em Niterói. E minha esposa sabia que eu tinha viajado, que eu estava em Niterói. Mas ela espalhou, levantou uma calúnia, dizendo que eu estava com uma outra mulher na rua da rodoviária, na cidade de Baipendi. Mas eu me preocupei? Não, porque eu tenho um advogado que advoga as minhas causas, que cuida de mim. Bem-aventurados sois vós. E quem injuriava Jesus, amado, não eram as pessoas de outros povos, eram aqueles do mesmo povo dele, aqueles que deviam estar entendendo as Escrituras, porque, segundo eles, eram conhecedores da palavra, eram homens estudados da palavra, mas não reconheceram os sinais, porque o orgulho e a soberba não os permitiu enxergar a verdade. Eles estavam cegos, e a verdade era descortinada para os humildes de coração. A verdade era descortinada e revelada para os simples. Você acha que quem vai te caluniar é aquele que está lá fora, bebendo, se prostituindo? Não, amado, aquele que vai te caluniar é aquele que andou contigo há algum tempo. Ele vai caluniar. Você acha que quem vai te apunhalar pelas costas? Aquele da rua? Não, é aquele que estava do seu lado, batendo nas suas costas, abraçando você, dizendo: estamos juntos até o final. Quem você acha que vai te negar? É aquele que não te conhece? Não, é o Pedrão que está contigo, falando: não, eu vou contigo até o final, dou minha vida por você. Na primeira oportunidade, no primeiro momento que ele for apertado e o medo estiver tomando conta dele, ele vai dizer: não conheço, nem sei quem é.
Foi assim com Jesus, vai ser assim com você e vai ser assim comigo. Só que nós temos que levar paz mesmo assim. Qual foi a atitude de Jesus? Foi atrás de Pedro, perdoar Pedro. Foi atrás de Pedro, restaurar Pedro, porque Pedro era importante para a obra. Amado, esses também são importantes. Esses que nos caluniam, que nos apontam, também são importantes para a obra. É um momento, uma situação que Deus até permite para testar o seu, o meu, o nosso coração. O que eu tenho que entender é que Deus vai trabalhar tanto lá como cá, e Ele no tempo certo Ele vai arrumar tudo. Então eu preciso confiar em Deus, que Ele está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meu amado, hoje nós falamos sobre os seguintes: glória a Deus, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, e aqueles que são injuriados e caluniados por causa do testemunho de Jesus. Seja um bem-aventurado, esteja nessa relação, seja bem-aventurado, exalte, glorifique e bendiga o nome do Senhor. Eu quero orar com você, pedir ao Senhor que nos dê graça para que a gente possa entrar nessa palavra, que nos dê graça para que a gente possa viver essa palavra, esse evangelho puro, lindo, verdadeiro, que tem vitória, que nos torna mais que vencedores, mas que nos faz ser diferentes em atitudes e em ações. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos nesse momento, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Muito obrigado por essa palavra, que ela esteja viva em nosso coração, que ela cresça em nós, que ela amadureça em nós, que nós venhamos, ó Deus Santo, amado, estar firmados no Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Nós possamos estar, ó Deus, arraizados nessa palavra, com a ajuda do Teu Espírito, porque sem Ele nós não conseguimos vivê-la, sem Ele nós não conseguimos semear paz, sem Ele nós não conseguimos passar pelas injustiças que sofremos, ó Deus, sem, ó Deus, Senhor, batearmos ou balançarmos, mas nós com Ele, com o Espírito Santo agindo em nós, nos ajudando, nós permaneceremos firmes na nossa caminhada e exaltaremos e glorificaremos o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado, minha amada. Não se esqueça de se inscrever no canal lá no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante. O seu dislike também, se você não gostou. E de compartilhar com os seus amigos nas redes sociais. E convidá-los também para se inscreverem no canal. Amém? Deus abençoe a sua vida.